E dentro desse módulo de saúde ocular também tem a avaliação. A ficha de avaliação ela é muito importante, porque você vai conhecer sua cliente, você vai ter ali todos os dados dela reunidos. Então, eu vou deixar dentro do e-book um exemplo com todas as perguntas que são importantes e relevantes você fazer para sua cliente. E vou deixar um link também para você ter a fichinha para você poder imprimir. Daí você imprime e entrega para sua cliente responder, tá bom? Daí lá vai ter todas as perguntas, vou até abrir aqui no meu computador a fichinha e vou falar um pouco dela para você. Mas aí você também vai, como você vai ter sua fichinha, você pode até editar, colocar perguntas a mais, ou sei lá, se você quiser adicionar ou remover alguma pergunta. Mas eu, ao longo desses anos de experiência, eu fui adicionando perguntas que eu acho muito relevante na hora de fazer a extensão de cílios. E sempre no primeiro atendimento ali, você vai entregar para sua cliente responder e vai ficar com aquilo, né, com aquela fichinha ali arquivada. Isso vai também transmitir muito profissionalismo. Eu falo que sempre você tem que ter uma postura muito profissional, porque você não vai ser qualquer lash. Você vai ser uma lash que entrega cílios que duram, pensando na saúde da sua cliente e pensando ali em preservar os cílios naturais. Então, olha, aqui a minha fichinha, tô com ela aqui aberta, você vai ter uma para você. Tem todos os dados pessoais da sua cliente, nome, data de aniversário, é sempre importante, porque quando você quiser fazer alguma promoção referente ao mês de aniversário, você vai ter ali o arquivo. Daí tem e-mail, que é bom você ter também, pensando, né, no futuro, às vezes quer fazer alguma ação, você pode mandar alguma coisa por e-mail. Da onde a sua cliente veio, né, qual bairro ela mora, profissão, daí vem as perguntinhas referentes aos cílios. Se é a primeira vez que a sua cliente está fazendo ou não. Se ela tá com extensão de cílios naquele momento, porque às vezes já aconteceu comigo, da pessoa vir fazer os cílios, ela já está de extensão. Então, às vezes eu reservo um tempo para fazer e acabo precisando de um tempo maior para fazer a remoção, primeiro, depois a nova aplicação. E você sim pode fazer no mesmo dia a remoção e a aplicação. Depois eu vou estar falando mais sobre isso na aula prática, tá bom? Então você pode estar perguntando isso, você vai ver que dentro da fichinha eu até coloco, né? Quando a pessoa tá de extensão, eu faço a cobrança de uma taxa para fazer a remoção. A não ser que seja uma cliente que fez comigo, e daí às vezes faz uma remoção para fazer uma nova aplicação, daí não é cobrado, certo? Daí aqui, pergunto como está os cílios naturais, se está saudável, danificado. É sempre bom você perguntar isso para a cliente e depois na hora que você der, na hora que ela deitar e você avaliar os cílios delas, que você vai aprender a fazer essa avaliação, daí você pode adicionar na fichinha ali como que tá aqueles cílios, tá bom? Daí pergunto como que ela busca um olhar, se é um olhar discreto, um volume mais natural, um volume mais marcante. Eu também vou te explicar nas aulas práticas como você colocar na sua tabela aí, para não confundir sua cliente, né? Daí depois, qual que é o motivo que ela procurou extensão de cílios? É importante você saber essas coisas, porque eu coloquei, você vai ver que na fichinha tem facilitar no dia a dia, se é para uma festa, se é para aumentar a autoestima, porque daí você já sabe como que vai ser aquela cliente, qual a frequência que ela vai ter com você. Se for para uma festa, provavelmente ela vai fazer e depois ela pode ser que ela não retorne, porque ela vai fazer para uma festa, para um evento, né? Então tudo isso você pode conversar com ela quando você for fazer a extensão de cílios. Daí as perguntas aqui, usa maquiagem, porque se a pessoa colocar que usa, você vai orientar ela da forma correta de fazer a limpeza, né? Então você vai ali fazer essa orientação. Daí pergunta se está gestante, porque é assim que acontece. A gestante, como você aprendeu aí em saúde ocular, ela tem a questão das alterações hormonais. Então, assim, se for uma pessoa que já faz cílios com você há muito tempo, você pode sim continuar fazendo. Mas se for uma pessoa, não, fiquei distante, daí que eu quero colocar o cílios, já não é recomendado. Porque é algo que a pessoa nunca se expôs, nunca se expôs àquilo, né? Então é bom evitar. Daí, qual lado dorme, né? Eu tô olhando aqui a fichinha, você vai ter a sua. Qual lado a pessoa dorme? Isso é bom perguntar, porque daí pode sim acontecer, às vezes, um lado ficar um pouquinho menos que o outro, por conta do lado que a pessoa dormiu. Pergunto se tem alguma alergia, né? Algum tipo de alergia, principalmente a maquiagem, o esmalte, porque daí já é um sinal que a pessoa já é mais sensível. Então já tem que ficar mais alerta. Até porque tem um teste, que é um teste de sensibilidade que você vai aprender, que você pode oferecer para sua cliente. Que é um teste que você faz ali 1 ou 2 dias antes de fazer a aplicação total das extensões. Isso vai prevenir ou vai ver, você já vai ter uma noção se a pessoa tem a reação alérgica ou não. Porque, gente, a gente trabalha com pessoas. E pessoas, cada pessoa é diferente uma da outra. Então pode sim acontecer de você atender uma pessoa que tenha algum tipo de alergia em relação à extensão de cílios, aos materiais, né? Tanto o adesivo, que é a colinha que é utilizada, quanto o próprio fio.
Então a gente não pode descartar essa possibilidade. A gente trabalha com total segurança, mas a gente trabalha com pessoas e pessoas podem ter alergia de muita coisa, né? Então é sempre bom fazer essa pergunta e depois você vai aprender a fazer esse teste aí, que é o teste de sensibilidade que a gente chama, tá bom? E também pode acontecer sim da pessoa ao longo de algum tempo, né, como você aprendeu em saúde ocular, ela desenvolver algum tipo de alergia. Isso acontece, que é a alergia tardia, que é depois de muito tempo a exposição àquele produto ou aquela substância, a pessoa desenvolve um tipo de alergia. Então, assim, não fiquem preocupadas, porque isso pode sim acontecer, mas você entendendo a parte de saúde ocular, você vai ser uma pessoa tranquila, que você vai conseguir orientar a sua cliente, tá bom? Daí tem a pergunta se usa lente ou óculos. Quando a pessoa usa lente, é necessário fazer a remoção da lente para fazer a aplicação da extensão, tá bom? Então é tudo pergunta relevante, né? Daí se pergunta se tem algum problema ocular, porque às vezes a pessoa tem e ela acaba não te falando antes, né? Ela acaba não falando, então já é importante você fazer essa pergunta. Outra pergunta, se a pessoa tem a mania de coçar os olhos, que tem muita gente que tem essa mania. A gente sabe que na extensão de cílios não pode. Por quê? Porque conforme você coça, você faz um ato de flexão. Essa flexão, ela vai acabar arrancando as extensões. E conforme você arranca a extensão, você arranca junto os seus cílios naturais. E isso sim pode causar alguma falha. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, meu cílio todo falhado, não sei o que aconteceu. Às vezes é o fato dela ficar flexionando ali, coçando os olhos, que está fazendo com que os cílios fiquem danificados. Então, sempre bom fazer essa pergunta, porque se a pessoa responder que sim, tem mania de coçar, você já vai passar essa orientação, certo? E daí depois também eu vou passar alguma dica pra você em como amenizar, porque às vezes realmente eu uso extensão, então eu sei que às vezes ele dá uma coceira. Então eu vou passar umas dicas aí pra você passar pra sua cliente de como amenizar essas coceirinhas, certo? Daí aqui, se tem algum tipo de cirurgia ou exame com 30 dias, porque, por exemplo, cirurgia e ressonância magnética, a gente sabe que hoje em dia, depois de muitos estudos, foi comprovado que a extensão de cílios fio a fio que a gente faz não interfere em nada em relação à cirurgia e à ressonância magnética. Como a gente sabe que, infelizmente, ainda esse tipo de informação não é passada para todos os médicos que fazem, no caso, a cirurgia ou o exame de ressonância, então eles pedem para tirar. E eu falo assim, é melhor você não ficar discutindo com o médico. Esse é meu conselho, não discuta com o médico. Então, se o médico pede para tirar, para fazer cirurgia e ressonância, a gente vai tirar, tá bom? Então, se a pessoa responder que sim, você também já orienta, olha, antes de você fazer o exame, você tem que vir aqui pra gente fazer a remoção. Ou, antes de fazer a cirurgia, vem pra gente fazer a remoção. Então, sempre pergunta isso pra depois a pessoa falar que você não explicou, certo? Daí aqui também tem a pergunta de alterações hormonais. Se possui algum tipo de alteração hormonal. Porque a gente sabe que a alteração hormonal, ela também interfere em relação ao crescimento, assim, a queda de cabelo, a crescimento de cabelo. Então pode ser que o ciclo de crescimento da pessoa não siga aquela regra que você aprendeu, né? Seja um ciclo mais acelerado. Isso pode acontecer devido à alteração hormonal. Então, às vezes a pessoa só fala, tem alteração hormonal, você já fica atento em como vai ser a durabilidade daquelas extensões. Daí tem a questão do tratamento oncológico, que daí segue a mesma regra, né? Porque o ciclo de crescimento do fio ele fica diferente, fica frágil, às vezes acaba nem crescendo, né? Daí a questão da Covid também é o mesmo princípio, porque a gente percebeu que após Covid, a pessoa teve vários efeitos colaterais, muitas pessoas, cada pessoa teve um tipo de efeito colateral. E um deles foi a queda de cabelo e o enfraquecimento, né? Do cabelo, do crescimento. E isso também interfere em relação aos cílios, porque cílios, cabelo, pelos em geral, eles têm aí o mesmo, que é o folículo piloso. E ao final da fitinha de avaliação, tem as perguntinhas também em relação à foto e à divulgação de imagem. É muito importante você fazer essa pergunta para você ficar ali protegida, né, em relação à lei de divulgação de imagens. Então, sempre faça essa pergunta, vai estar dentro da sua ficha, né, você vai analisar, ver se a pessoa respondeu sim ou não. Se a pessoa respondeu não, você daí não, né, não pode fazer a divulgação das imagens dela, nem aquele antes e depois que a gente ama. Mas daí eu sempre falo, mesmo a pessoa não autorizando, você vai tirar uma foto dos cílios naturais da pessoa com o olho fechado. Daí você não vai divulgar essa imagem. Essa imagem vai ficar como arquivo para você. Por que é importante você ter essa imagem aí junto com você? Porque o que acontece, eu falo por experiência, já vou passando as dicas aí, né, ao longo das aulas, que já aconteceu comigo, por exemplo, da cliente fazer a extensão e depois, assim, de 4, 5 meses a pessoa usando a extensão, ela resolve, às vezes, tirar
para fazer algum exame, alguma coisa, cirurgia, ou até mesmo para ficar um mês sem fazer, acontece, tá? Não pense que sim, você vai trabalhando com vários tipos de pessoas. Vai acontecer uma hora ou outra isso. Tem gente que cria dependência, né? Que é o meu exemplo aqui. Ah, eu não consigo ficar sem. Mas vai ter pessoas que vai querer remover. Quando você remover, ou quando, até quando, assim, não quando a pessoa quiser dar pausa, mas até para remover ou fazer uma nova aplicação, a pessoa vai olhando no espelho e fala, nossa, os meus cílios naturais estão muito curtinhos, estão muito falhado. A pessoa pode pensar qualquer coisa. Por quê? Porque a gente se adapta a olhar no espelho e ver uns cílios longos, preto, né? Com mais volume, mais alongado. Então, quando você remove, a pessoa sente uma sensação de que não tem mais cílios. Então, é nessa hora que você vai tirar mais uma foto, a pessoa com os olhos fechados, e vai comparar a primeira foto que você tirou, quando a pessoa começou, e a foto de agora, e vai mostrar pra ela e vai falar, olha, tá vendo que os seus cílios eles continuam iguais? O que mudou foi a sua percepção em relação à extensão, aos seus cílios. Então, sempre faça esse registro para você ter essa comparação e a cliente não ficar ali pensando que você danificou os cílios dela. Isso já aconteceu comigo. Então, ainda bem que eu tinha as fotos no meu arquivo e eu consegui fazer essa comparação. Então, sempre tira a foto da cliente com os olhos fechados, numa visão aqui, ó, de cima. Vou até deixar uma fotinha aqui como exemplo para você ver qual é o tipo de foto que você tem que tirar, tá bom? E daí, ao final do questionário, eu sempre pergunto assim, como que a pessoa me conheceu, né? Se foi pelo Instagram, se foi pelo Google, se foi indicação. É bem legal você fazer essa pergunta até pra você ver, para você saber de onde está vindo suas clientes, tá certo? Então essa é a parte da ficha de avaliação, que como eu falei, todas as perguntas que eu faço aqui são perguntas que eu fui percebendo ao longo desses anos de atendimento, que são perguntas muito assim, importantes. Então você vai ter sua fichinha aí pra você. Eu vou deixar um link também pra você conseguir imprimir, pra você conseguir editar se você precisar. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar te respondendo aí, tá bom? Então essa é a parte aí de avaliação. Bora para a próxima aula.